Meus irmãos, graça e paz a todos. Louvado seja Deus pela oportunidade que temos de culto e adoração a Ele neste momento. Agora nós iremos meditar na Sua palavra. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente. A palavra de Deus será ministrada por 3 pastores aqui nessa manhã. Então nós iremos trabalhar a partir de um texto que é bem conhecido e que a gente entende que a PIPG tem aplicado na sua vida, na sua existência. Nós estamos no mês de outubro, mês em que comemoramos o aniversário desta igreja, 90 anos, e a gente olha e percebe o quanto essa igreja é comprometida com a grande comissão, aquilo que Jesus nos ensina a fazer aí, fazer discípulos, batizá-los, ensiná-los. Portanto, hoje nós vamos pensar a partir deste texto de Mateus, capítulo 28, leremos os versículos de 18 a 20. Nós veremos então essa temática aí, 3 pontos fundamentais para a igreja cumprir a grande comissão. Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20. Mateus 28, versículos de 18 a 20, o texto bíblico diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar? Pai bondoso, nós estamos diante da Tua palavra, e nessa manhã, Pai, nós queremos ver as implicações da ordem do nosso Senhor Jesus Cristo nesse texto, que nos ensina a ir, nos exorta a ir, a fazer discípulos, a batizá-los, a ensiná-los. Pai, que nós nessa manhã possamos mais uma vez ser ensinados pela Tua palavra, percebendo, ó Deus, a importância de colocarmos em prática aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida, aquilo que é a vontade do Senhor para esta igreja. Nós pedimos, ó Deus, a ação do Teu Espírito Santo, preparando o nosso coração, iluminando a nossa mente, para que nós possamos compreender aquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar. É no nome de Cristo, Pai, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos então ver 3 pontos que entendemos são fundamentais para a igreja cumprir a grande comissão. E a gente vai perceber então que no cumprimento da grande comissão, a igreja precisa ter, primeiramente, proclamação cristocêntrica, segundo, discipulado integral e terceiro, vida missionária no poder do Espírito. Eu fiquei responsável então por trabalhar com vocês este primeiro ponto, proclamação cristocêntrica, e em seguida, o reverendo Alisson trabalhará o ponto do discipulado integral, e por fim, o reverendo Tiago falará com vocês sobre a vida missionária no poder do Espírito. Primeiro, então, nós temos aí, sobre a proclamação cristocêntrica, esse seguinte aspecto: nós precisamos cumprir a grande comissão, entendendo que a base da grande comissão é o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus crucificado e ressurreto. Nós estamos diante de um texto famoso, o texto conhecido como o texto da grande comissão, no qual Jesus ressurreto e antes de ascender aos céus, com autoridade recebida no céu e na terra, e ele fala sobre essa autoridade no versículo 18, ele aproxima dos seus discípulos e ele diz que toda autoridade lhe foi dada, tanto no céu quanto na terra. Portanto, aquilo que ele vai ensinar, aquilo que ele vai exortar, acontece debaixo da sua autoridade. Ele então comissiona os seus discípulos a proclamar o seu evangelho. É claro que esse mandamento de Jesus não foi dado apenas à primeira geração de discípulos. Se assim o fosse, nós não teríamos responsabilidade diante desse texto. Mas ele foi dado aos primeiros discípulos de Jesus, que ali faziam uma espécie de um papel representativo daquilo que a igreja teria que fazer no decorrer da sua continuidade. Antes da vinda de Cristo, até que Cristo volte, a igreja precisa obedecer à palavra de Jesus, aquilo que ele exorta a ser feito nesse texto, porque é a vontade dele para toda a sua igreja. Então, enquanto houver tempo, enquanto houver nações e pessoas a serem alcançadas, o mandamento de Jesus para irmos e fazermos discípulos continua válido. É claro que os primeiros discípulos, os apóstolos, levaram essa missão à frente, eles estabeleceram as doutrinas fundamentais, eles apresentaram para nós como isso pode ser feito.
mas é uma responsabilidade da igreja de todos os tempos, até que Cristo volte, levar essa mensagem, anunciar, proclamar o Evangelho. É interessante percebermos isso porque o nosso Senhor Jesus, Ele não levou o Evangelho a todas as nações do mundo pessoalmente. No seu ministério foi bem restrito ali na região de Jerusalém, na região ali da Palestina, e Ele não levou adiante pessoalmente esse Evangelho. Mas Ele deixou essa tarefa para a sua noiva, Ele deixou essa tarefa para a sua igreja, para todos os seus discípulos. Portanto, a igreja precisa se ver inserida dentro dessa responsabilidade. É responsabilidade minha, sua, de todos aqui, de toda essa igreja, proclamar o Evangelho de Jesus. E Deus nos proporciona ambientes para que isso aconteça. Isso nos ensina que, enquanto Jesus não voltar, debaixo da autoridade dele, a igreja dele, composta pelos seus discípulos, precisa se ver como instrumento em suas mãos, precisa se ver como instrumentos que são comissionados para proclamar a sua palavra, para anunciar ao mundo que ele é o Salvador, que fora dele não há salvação, que precisam crer nele, no seu Evangelho, para que tenham então a vida eterna. Ele é Senhor, Ele é Salvador, e quem nele não crê não terá a vida eterna. Portanto, como sua igreja, nós somos emissários, nós somos instrumentos para compartilhar esse Evangelho. É interessante também notar que nos versículos de 19 a 20, Jesus nos mostra que nós somos mais do que chamados para sermos instrumentos para a conversão das pessoas. Ele nos chama a discipular essas pessoas, a batizá-las, a ensiná-las, a ajudá-las a crescer em conformidade com Ele, porque esse é o cerne da sua comissão. Assim, queridos, nós entramos então no ponto propriamente dito que eu quero trabalhar com vocês aqui. A igreja deve ser fiel na pregação expositiva e missionária, mostrando como toda a Escritura aponta para Cristo. E agora eu quero que vocês abram comigo no texto de Lucas, capítulo 24, eu lerei os versículos 25, 26 e 27. Lucas, capítulo 24. Versículos 25, 26 e 27. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meus irmãos, esses versículos aqui, eles fazem parte de um texto maior, ainda do capítulo 24, que apresenta para nós essa narrativa, esse episódio no ministério de Jesus. A gente tem isso aqui então do versículo 13 até o 35, quando Lucas narra para nós o encontro de Jesus com os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Nessa narrativa nós temos dois discípulos frustrados. Eles estavam desanimados e totalmente sem esperança, confusos por causa da morte de Jesus. De acordo com o verso 21, esses discípulos até conheciam as profecias sobre o Messias e a redenção que esse Messias traria a Israel. Eles sabiam que o Messias viria para libertar o seu povo da opressão, ele iria estabelecer um reino de paz e de justiça, e certamente eles foram atraídos por essa mensagem. Todavia, chega o final do ministério de Jesus, e para esses discípulos o cenário se tornou outro. Esses discípulos que viram Jesus falar de um reino, o perceberam e o viram sendo crucificado e morto pelo Império Romano. Esse mesmo Jesus que dizia ser Senhor de um reino e que ensinou isso aos seus discípulos, proclamou na cruz que o seu Pai o havia abandonado. É por isso que para esses dois discípulos, os acontecimentos desses últimos dias, eles estão aqui no domingo, no dia da ressurreição, mas eles estavam com a sua esperança lá embaixo, sem esperança, desanimados, frustrados, e eles estavam então voltando para as suas terras. Eles estavam a caminho de Emaús. Porém, há algo muito belo e instrutivo nessa narrativa para nós. Percebam que, de acordo com o verso 15, o próprio Jesus ressurreto vai ao encontro desses discípulos para ensinar algo muito valioso para a igreja e que
se encaixa perfeitamente na sua grande comissão. De acordo com os versículos 26 e 27, Jesus aparece a esses discípulos, conversa com esses discípulos e faz para eles uma exposição do Antigo Testamento. Ele faz uma exposição das Escrituras, e essa é uma referência para o Antigo Testamento. E ele começa falando de Moisés, e ele discorre por todos os profetas, todos os textos do Antigo Testamento, expondo-lhes tudo o que constava a seu respeito. Ou seja, Jesus interpretou para esses discípulos, mostrou para esses discípulos que as Escrituras falam sobre eles. Pense, meus irmãos, uma exposição bíblica completa acerca de Jesus, comentada pelo próprio Jesus. Imagina a gente ouvir uma mensagem do próprio Jesus, comentada pelo próprio Jesus, que aponta o próprio Jesus. O ponto aqui, então, é que Jesus faz com esses discípulos o que nós precisamos fazer diariamente, quando a gente cumpre a missão, a grande comissão, aquilo que ele nos ensina a fazer lá em Mateus 28. Quando ele nos ensina a ir, fazer discípulos, batizá-los, ensiná-los, a gente precisa ter esse compromisso de pegar a palavra de Deus, de ler a palavra, de ensiná-la e de pregá-la de uma maneira cristocêntrica. Nós precisamos pregar Jesus em toda a Bíblia. A Igreja de Cristo, a PIPG, precisa continuar nos seus próximos anos pregando a mensagem de Cristo. Onde a gente abrir para fazer a exposição da palavra de Deus, Cristo precisa ser apresentado. O mundo precisa ouvir sobre Cristo. Isso significa que nós precisamos olhar para as Escrituras, então, percebendo que em toda ela há uma placa de sinalização que aponta para Jesus Cristo. E com isso eu quero dizer que toda passagem bíblica, sem exceção, requer a interpretação que envolva Jesus. A nossa proclamação, ela deve ser cristocêntrica. Edmundo Clowney, falando sobre a importância da proclamação cristocêntrica, destaca que a Bíblia foi dada em caráter progressivo. A revelação de Deus, ela foi sendo entregue de maneira progressiva, de tal forma que o processo da revelação acompanha o processo da redenção. A grande história que a Bíblia conta é a história da redenção. E o personagem principal, aquele que é central dentro dessa grande história, não é outro a não ser Cristo. Logo, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós ensinamos a palavra de Deus, quando nós vamos para fazer discípulos, nós precisamos anunciar Cristo para todos. De Gênesis a Apocalipse, nós precisamos anunciar Cristo. Nós precisamos perceber que toda a revelação é sobre Ele. Criação, queda, redenção, consumação, é sobre Ele. Os homens da Bíblia são apenas coadjuvantes, mas Cristo é o protagonista principal. Cristo é central na sua palavra. Por isso que Ele fala com os discípulos o caminho para Emaú, e Ele apresenta a própria pessoa dele, a própria obra dele, para trazer novamente esperança a esses discípulos, para mostrar para eles que aquela situação, na verdade, estava em acordo com a palavra de Deus, cumpria aquilo que a palavra de Deus, já desde o Antigo Testamento, vinha anunciando. Isso significa também dizer que a igreja prega fielmente para cumprir a grande comissão, quando ela prega de maneira cristocêntrica. Os apóstolos assim fizeram. Eles foram os primeiros comissionados para ir fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los. E como eles faziam? Eles pregavam Cristo. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2:2, escreveu: olha, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Qual era a mensagem de Paulo? Era Cristo. Ele era comprometido com Cristo, ele anunciava Cristo, o seu ensino era fundamentado na pessoa de Cristo. O cerne da pregação dos apóstolos foi Jesus. Quando a nossa pregação é cristocêntrica, ela apresenta duas características de Cristo Jesus. Ela fala da sua pessoa e ela fala da sua obra. Ela fala daquele que é o clímax da revelação de Deus sobre si mesmo. Hebreus 1, verso 3 diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser.
Assim, quando nós pregamos Cristo, e nós precisamos fazer isso desde o Antigo Testamento, caminhando para o Novo Testamento, muitas vezes nós precisamos então fazer essa ligação, mostrando como Cristo está presente ali. Porque nem sempre ele está de maneira muito clara no texto. Mas como esse texto está inserido dentro da grande história da redenção, e o personagem principal da grande história da redenção é Cristo, nós precisamos então apontar para Cristo. Nós precisamos mostrar como aquilo se cumpre em Cristo Jesus. Meus irmãos, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é o verdadeiro profeta. Ele é o verdadeiro sacerdote. Ele é o verdadeiro rei. Aquelas figuras que a gente tem no Antigo Testamento, no templo, tudo aquilo que acontecia no templo, tudo aquilo que acontecia nos sacrifícios apontava para Cristo. O papel do profeta apontava para Cristo, o papel do sacerdote apontava para Cristo e o papel do rei também apontava para Cristo. Portanto, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós temos que focalizar em alguma faceta da sua obra. Apontar para a obra de Cristo é apontar para os ensinos, é apontar para a sua obra de reconciliar pecadores com Deus, mediante o seu sofrimento, mediante a sua crucificação, mediante a sua morte e ressurreição, ascensão e a sua volta. Quando nós pregamos Cristo, então, nós podemos muitas vezes ligar essa mensagem a essa obra redentora do nosso Salvador. É claro que nem todo texto nos permitirá fazer esse apontamento, mas quando não aponta para a obra, aponta para a pessoa de Cristo. E a gente precisa aprender a perceber dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento como tudo isso aponta para Cristo. O Timothy Keller tem um livro sobre pregação e ele diz que nós podemos correr o risco de deixar de anunciar Cristo até mesmo quando pregamos no Novo Testamento. Nós podemos por vezes fazer uma pregação moralista que vire para as pessoas e digam, olha, façam isso, façam aquilo, mas não apresenta nenhum indicativo. A gente se esquece, meus irmãos, e o Tim Keller falou muito sobre isso, escreveu muito sobre isso, que o Evangelho não é um bom conselho ao mundo. O Evangelho é uma boa notícia ao mundo. O Evangelho não é sobre o que nós devemos fazer. O Evangelho é sobre o que Deus fez. E agora, em resposta ao que Ele fez, em amor ao que Ele fez, nós então agimos. O Evangelho não é um bom conselho para as pessoas. O Evangelho é uma boa notícia, e é a boa notícia de salvação daquilo que Deus fez. Esse Cristo está presente desde o Antigo Testamento, e Ele está presente no Novo Testamento, por isso que Ele prega para os discípulos a caminho de Emaú, mostrando, olha, eu sou o cumprimento de tudo isso. O Antigo Testamento falou da minha morte, falou da minha ressurreição. O Antigo Testamento apontava para mim, eu vim para cumprir aquilo que o Antigo Testamento falava. É com base nisso que os apóstolos levam à frente a grande comissão e proclamam esse Jesus. Meus irmãos, é claro que quando a gente prega e fala de Jesus em toda a Bíblia, a gente não precisa dar um salto acrobático à cruz de Cristo em cada proclamação. A gente também não precisa dar um salto imaginativo até Jesus e nem recorrermos à alegoria. A gente não precisa forçar o texto a dizer algo que ele não diz. Às vezes a gente ouve determinadas pregações que a gente olha para o texto e pensa assim, olha, eu nunca vi isso no texto. E talvez você nunca tenha visto porque não está lá no texto realmente. É meio que uma alegoria, meio que uma forçação apontar aquilo no texto. A gente pode fazer isso, meus irmãos, pregando Cristo, mostrando como Ele cumpre aquilo que acontece e está sendo demonstrado no Antigo Testamento. Como aquilo que é apontado para nós no Novo Testamento cumpre-se em Cristo. Nós temos hoje um bom exemplo disso, nós iremos participar da ceia do Senhor. Mas por que nós não participamos da Páscoa? Se a gente encontra Êxodo 12 falando sobre a necessidade de participação da Páscoa. Por que hoje nós não iremos participar da Páscoa, mas sim da ceia? Porque a Páscoa tinha um objetivo. A Páscoa falava de um cordeiro que foi morto, o sangue foi derramado, o povo foi liberto da escravidão do Egito. A Páscoa tinha um propósito no Antigo Testamento, mas o seu propósito principal era apontar para quem? Para Cristo. Cristo veio não mais como um cordeiro, mas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Agora é o seu sangue vertido ali na cruz do Calvário, é o seu corpo entregue por nós, que nos tira de uma escravidão, e a pior de todas, ele nos tira da escravidão do pecado. Agora nós comemoramos aquilo que Cristo faz na cruz do Calvário. Nós rememoramos aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Portanto, a Páscoa apontava para Cristo. Cumpre-se em Cristo. E agora a realidade é outra para a igreja. Na grande comissão nós precisamos anunciar isso. Por fim, irmãos, eu finalizo aqui então a minha parte. Isso significa comunicar o evangelho de forma clara, pública e pessoal, tanto no culto quanto no testemunho diário. Preguemos, irmãos, esse Cristo ao mundo. Preguemos esse evangelho bíblico ao mundo. Tim Keller diz que jamais compreenderemos o evangelho enquanto não entendermos que não se trata fundamentalmente de uma mensagem sobre a nossa vida, nossos sonhos ou nossas esperanças. Ele fala sobre todas essas coisas, ele as transforma, mas só porque não é sobre nós. O evangelho é sobre Cristo Jesus. Por isso que ele transforma todas essas coisas, porque ele não é sobre nós, ele é sobre Cristo. Que o Senhor nos mantenha nessa pegada de proclamar ele como igreja, como seu povo. Que o nosso coração tenha sempre esse desejo de cumprir a grande comissão, por amor e gratidão ao que Deus fez por meio do seu Filho. Que no cumprimento da grande comissão nós proclamemos Cristo a este mundo. Cristo e este crucificado, nada mais e nada menos que isso. Que o Evangelho seja cristocêntrico, pois esse é o verdadeiro Evangelho. Que o Senhor assim nos abençoe. Meus queridos irmãos, dando continuidade, mais uma vez, abra por favor em Mateus no capítulo de número 28. Eu quero dar ênfase agora no versículo final, mas vou fazer a leitura de todo esse texto. Mateus no capítulo de número 28, do versículo 18 até o versículo de número 20. Nós temos agora uma nova fase, em que nós falamos a respeito do discipulado, porque agora que nós ouvimos é a necessidade da pregação. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a pregação da palavra. E essa pregação da palavra, como o pastor Edgar disse muito bem, é uma pregação cristocêntrica. O foco da nossa mensagem é sempre expor, é sempre falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas principalmente se você veio de um contexto neopentecostal, aliás, nem precisa disso, mas você sabe muito bem o quanto que igrejas têm existem igrejas, ditas igrejas, que têm aquela preocupação de eu vou pregar e vai salvar a sua alma, mas fica por aí mesmo. Fica por aí mesmo. Mas a palavra do Senhor não diz para que seja feito dessa maneira. Evangelho de Mateus, versículo 28, do capítulo 28, versículo 18, diz: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí é uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem já preencheu, irmãos, pesquisa de censo do tipo do IBGE, certeza que você já viu na aba religião o termo católico não protestante. Já viu? Católico não protestante. Dos anos 2000 para baixo, então, a gente usava isso muito ao nosso favor. A gente usava isso como evangélicos, está vendo? Esses católicos, eles não querem nada com Deus. Católico não praticante. Como assim católico não praticante? Esses católicos, eles não querem nada com Deus. Dizem ser católicos só para poder falar que tem alguma religião. Não tem compromisso nenhum. Já nós temos. Nós somos evangélicos. Nós somos evangélicos. Pois você sabia que agora existe o termo, lá no IBGE, evangélico não praticante? Evangélico não praticante. Evangélico não praticante, irmãos, talvez seja uma boa definição para aquilo que é um cristão nominal. Um cristão nominal. Um cristão nominal é aquele que se identifica como cristão, mas a sua fé é uma fé superficial. É uma fé cultural,
muitas das vezes, uma fé apenas pela questão da tradição familiar. Por que você é crente? Em casa todo mundo é. Por que você é crente? Meus amigos são. Não há evidência na vida de um cristão nominal de regeneração, de verdadeiro arrependimento, de transformação de maneira sincera. São pessoas que podem até frequentar cultos, são pessoas que conhecem a linguagem cristã, mas que vivem uma vida distante da obediência ao Evangelho. Só para você ter uma ideia, no último censo demográfico feito aqui no nosso país, o número de evangélicos chegou a 47,4 milhões de pessoas. Isso significa, irmãos, de que 1 a cada 4 pessoas se diz cristã evangélica. E podem se dizer cristãos. Mas será que são discípulos de Jesus? Será que são discípulos de Jesus? E pastor, existe diferença? Ou se existe? Existe diferença. O chamado do evangelho, irmãos, não é um chamado para se obter simpatizantes. Eu me simpatizo com o evangelho. Não é um chamado para ter adeptos. Jesus não mandou irmos, irmãos, e fazermos convertidos. Mas Jesus mandou que nós fizéssemos discípulos. E é responsabilidade da igreja. E aí, é uma responsabilidade sua. Quando a gente fala igreja, a gente pensa em todo mundo e dilui responsabilidades. Mas é uma responsabilidade sua, o fato de nós discipularmos aqueles que são novos à fé, discipularmos os nossos irmãos. O discipulado é um processo, irmãos, pelo qual uma pessoa passa a ser moldada para viver como Jesus Cristo viveu, para pensar como Jesus Cristo pensava e agir como Jesus ensinou. O discípulo é aquele que anda no passo do seu mestre. E esse discipulado, ele é essencial para a formação não de cristãos nominais, mas de verdadeiros súditos no reino do nosso Senhor. Na grande comissão, Cristo nos ordena a fazer discípulos. Mas como assim, pastor? O verso 20 já nos dá uma pista para isso, onde vai dizer para nós que é ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E que coisas são essas? Obviamente, não sem ser exaustivo quando a gente fala a respeito do discipulado. Mas o primeiro ponto, é necessário formar discípulos que permaneçam na palavra. Você vem comigo, por favor? João, no capítulo de número 8, versículo de número 31. Jesus está fazendo uma longa exposição, tendo um confronto junto com os judeus. E existe um momento em que ele fala diretamente agora com judeus que haviam crido na sua palavra, naquilo que ele havia dito. João, no capítulo de número 8, no versículo de número 31, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que seria esse permanecer na minha palavra? Permanecer na palavra, irmãos, é submeter-se continuamente à autoridade das Escrituras. É viver em obediência ao ensino de Cristo que é manifestado nas Escrituras. É ser transformado pela verdade que é revelada nas Escrituras. Ou seja, ter a palavra de Deus como a nossa regra de conduta, a nossa regra de fé, a nossa regra de prática. É ter, irmãos, as Escrituras na mais alta estima, pois nós cremos que a palavra de Deus é a voz de Deus. É a maneira, ela expressa aquilo que Deus diz quem somos, aquilo que Deus quer que nós sejamos, aquilo que Ele quer que nós façamos, e nós encontramos isso na sua palavra. E eu pergunto para os irmãos, é isso que nós vemos em 1 a cada 4 brasileiros? O verdadeiro discípulo, irmãos, ele não apenas ouve a palavra, mas ele permanece nessa palavra. Uma das obrigações do cristão, do chamado do cristão, e quando a gente fala a respeito do discipulado, que é uma responsabilidade da igreja, e pela misericórdia do Senhor, nós temos visto isso nesses 90 anos da nossa igreja, é a necessidade de formar discípulos que amem a palavra de Deus, que permaneçam na palavra de Deus, que tenham a palavra do Senhor na sua mais alta estima. Mas não é apenas isso. Quando a gente fala a respeito do discipulado, é necessário também, irmãos, formar discípulos que vivam uma vida comunitária,
E eu vou pedir à mesa, por favor, se for possível, para poder colocar Hebreus 10, 24 e 25 aqui. Mas para os irmãos, abra comigo, por favor, mais uma vez, agora, lá em Atos, no capítulo de número 2, no versículo 42 e o 46. Atos, no capítulo de número 2. Eu só acho que não vai conseguir colocar ali, né? Mas Atos, no capítulo de número 2... do versículo 42 em diante, fala como viviam os primeiros cristãos, aqueles que haviam se convertido, que criam na palavra do nosso Deus. E aqui, irmãos, mostra para nós o quanto que esses irmãos viviam uma vida comunitária. Atos 2, 42, diz assim para nós: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ok? Isso é palavra de Deus, mas perseveravam também na comunhão, no partir do pão e nas orações. O versículo 46 diz: diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se a gente abre em Hebreus 10, do 24 ao 25, rapidamente aqui, Hebreus no capítulo de número 10, no versículo de número 24 e o 25, nós temos mais um texto reforçando essa ideia, porque ele vai dizer o seguinte, Hebreus 10, 24, preste atenção: consideramo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amados, a vida do discípulo, a vida cristã, ela não é uma vida solitária. Ela não é uma vida solitária. Jesus nos fez uma família. Uma família. Os primeiros discípulos, e nós observamos aqui nesse texto, uma das coisas que eles faziam era perseverar na doutrina, isso diz respeito à palavra, mas eles perseveravam também, irmãos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Discipulado, irmãos, viver uma vida aos pés de Jesus, é viver uma vida compartilhada. É viver uma vida compartilhada. É se preocupar não apenas com a minha vida em si, a sua vida de maneira singular, individual, mas, irmãos, preocupar-se com o corpo de Cristo. E a vida cristã, ela é assim, é caminhar junto, é aprender junto, é corrigir e ser corrigido em amor. Sozinho, irmãos, nós não somos igreja. Porque igreja sou eu, é você. Sozinho, nós não somos igreja. Assim como uma orelha, um nariz não é corpo sozinho. Ele é parte, ele é membro do corpo, mas sozinho não é. E o discipulado, ele vem, irmãos, mostrando essa realidade para nós, de que a vida comunitária, ela é essencial na vida do discípulo. Ninguém, absolutamente ninguém, cresce sozinho espiritualmente. Sou cristão do meu jeito, vivo o meu cristianismo dentro da minha casa, sem me preocupar, eu não tenho necessidade de igreja. Então você não entendeu a obra do Senhor Jesus, principalmente no que tange o discipulado. Esse discipulado integral, ele envolve acompanhamento pastoral. Você precisa de pastores na sua vida. Você precisa de irmãos que pastoreiem o seu coração. E foi Jesus, é o Espírito Santo que distribuiu dons sobre a sua igreja. E há necessidade desse envolvimento, desse acompanhamento pastoral. Você precisa de amizade espiritual, de irmãos, de vida em grupo. Pensa na bênção, irmãos, que é, principalmente para aqueles aqui que participam de pequenos grupos aqui, que são muitos os que tem na vida da nossa igreja, porque ali a gente tem a oportunidade de aproximar, de criar mais laços, de saber realmente da vida do nosso irmão e de expor sobre a nossa vida. Alegria, irmãos, de poder desfrutar da comunhão dos irmãos, para além do ambiente de culto, isso é a vida do discípulo. E esse discipulado, irmãos, ele exige também vida comunitária. Para ser discípulo é necessário vida comunitária, é necessário que você se envolva com a igreja, que você viva a vida da igreja. É necessário, então, primeiramente, formar discípulos que permaneçam na palavra, que amem a palavra do Senhor acima de tudo. É necessário também, irmãos, a formação de discípulos que vivam a vida comunitária e entendam a necessidade que nós temos de uns dos outros,
de vivermos uns para os outros, de comungarmos, de estarmos unidos, de sermos pastoreados, de termos família, irmãos em Cristo que se preocupam, que sabem quem somos, que sabem das nossas necessidades, quão necessário isso é. Não existe vida cristã solitária. E por fim, irmãos, é necessário formar discípulos integrais. Pastor, em que sentido esse integrais? O texto para nós é Colossenses, no capítulo de número 3. Colossenses, no capítulo de número 3, irmãos, vai dizer assim para nós, lá no versículo de número 17, e depois farei a leitura do versículo 23. Colossenses, no capítulo de número 3, versículo 17, diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E o versículo de número 23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E não para os homens. Tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, o discipulado verdadeiro, ele não se limita ao domingo, ele não se limita ao ambiente de culto, ao templo. Ele abrange, irmãos, a vida como um todo. Ele abrange a vida espiritual, ele abrange também a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida vocacional. O que isso significa? Que se você de fato é um discípulo de Jesus, a sua vida vai testemunhar isso. A sua vida vai testemunhar. Não existem discípulos de Jesus vivendo o cristianismo verdadeiro apenas aqui dentro da igreja. O pastor Edgar disse no último sermão, é fácil demais nós sermos cristãos dentro da igreja, ser sal dentro do saleiro. Mas o que testemunha, de fato, a nossa conversão, a obra de Cristo Jesus em nossa vida, irmãos, é quando eu sou discípulo, ou seja, um servo de Jesus, alguém que imita Jesus, também fora desse ambiente. Também dentro do meu contexto profissional. Lá dentro da sua empresa, você é um discípulo de Jesus. Lá no seu ambiente de trabalho, no seu convívio com seus amigos, você é um discípulo de Jesus. Você pode com tranquilidade dizer o seguinte: eu vivo a minha vocação como um discípulo de Jesus. Ou será que você vai dizer assim: eu vivo a minha vocação em busca do meu sustento, e eu quero dinheiro, e que não me preocupo com o restante. Não me preocupo com o restante. Eu quero viver por isso. Porque uma coisa é a minha vida lá na igreja, e outra coisa é a minha vida aqui fora. Quantos são, irmãos, aqueles que acreditam na chamada dualidade, que existe o sagrado e o profano, que não entende, Daniel, que toda a nossa vida é uma vida para ser discípulo. A gente não tira a capa de discípulo, irmãos, quando a gente sai de dentro da igreja. É por isso, aqui, que eu estou falando para os irmãos, né, a respeito da integralidade. Nós necessitamos dessa integralidade, a nossa vida espiritual, nosso convívio com a família. Como que você é no convívio com a sua família? Você como marido, você como pai, você como esposa, como mãe, você como filho. Né? Às vezes é triste da gente ouvir, como uma história que certamente os irmãos já ouviram, não é minha, mas eu gostaria de morar lá na igreja, porque lá na igreja meu pai é uma bênção. Mas em casa, misericórdia. Em casa, misericórdia. É necessário, irmãos, que esse discipulado seja sobre toda a nossa vida. A importância de ser sobre toda a nossa vida. No lar, um discípulo trata a sua família com amor e graça. No trabalho, ele serve com excelência e honestidade. Na sociedade, ele vive como sal e luz. Como sal e luz. O discipulado integral, irmãos, ele faz de cada cristão um missionário onde ele estiver. Onde você plantar, irmãos, onde você colocar os seus pés, a planta dos seus pés tocar, ali chegou um missionário. Ali chegou, de fato, um discípulo de Jesus. Mais uma vez, não há a menor possibilidade de dizermos discípulos e não amarmos a palavra do Senhor. E não vivermos uma vida comunitária. Não tem que saber da minha vida, não, porque a minha vida só interessa a mim mesmo. Puxa vida, você não entendeu. Não entendeu que, de fato,
Cristo nos fez um corpo, uma grande família. Não existe a possibilidade de sermos discípulos, mas tirarmos o nosso terninho, colocarmos lá e falando assim, pronto, agora eu estou aqui para viver de maneira secular, porque esse é o meu trabalho, essa é a minha rua, esses são os meus vizinhos e eles não têm nada a ver com a minha fé. O discípulo integral, o discípulo de Cristo, ele entendeu que ele precisa viver dessa maneira onde ele estiver. Para concluir, o objetivo do discipulado não é apenas formar membros da igreja, mas cidadãos do reino de Deus, pessoas que refletem o caráter de Cristo no mundo. E é sempre, irmãos, um processo contínuo de transformação. Entenda, o único momento em que nós vamos receber o nosso diploma de discípulo é quando nós chegarmos no céu. Enquanto nós estivermos aqui, Kênia, você pode ter certeza que estamos em plena transformação. E glória a Deus por isso. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Só para que você seja desafiado por essa palavra, eu pergunto, você é um discípulo de Jesus? Ou você é apenas um simpatizante do Evangelho? Meus irmãos, como discípulos do Senhor, aonde Ele nos plantou, nós anunciamos a totalidade das Escrituras apontando para Cristo. Mas envolvemos também no ensino integral dos discípulos, formando eles e apresentando eles a Cristo. Mas a grande comissão não pode ser cumprida e jamais é pela força humana, mas tão somente no poder do Espírito. É o Espírito que concede a nós autoridade para ir e poder para anunciarmos o Evangelho diante daquilo que o Senhor nos confiou. A nossa autoridade jamais vem de nós mesmos, das nossas forças, da nossa persuasão, jamais vem de nós, ela vem do Evangelho, ela vem dessa autoridade que o Senhor Jesus nos conferiu, e debaixo dessa autoridade nós temos esse poder que vem do Espírito, para que nós cumpramos essa vida que o Senhor nos chama a ser. Assim, abra a tua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 8, e vamos ver um pouco acerca dessa diretriz do Senhor, sobre a vida missionária no poder do Espírito, de como que nós como igreja avançamos em missão, debaixo dessa ordem que o Senhor nos deu, mas também na total dependência do Espírito que conduz a nossa vida. E a palavra de Deus nos diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uma vida missionária no poder do Espírito, ela é capacitada por Ele, guiada e impulsionada pelo próprio Espírito, tornando eficaz tanto o Evangelho, como também o discipulado. Uma igreja que vive debaixo desse poder do Espírito, ela é atuante, ela é vibrante, ela é relevante na sociedade em que ela está inserida. E meus irmãos, o sucesso da igreja, em última instância, não está em momento algum nos recursos humanos que nós temos. Não é a nossa oratória, não é a nossa eloquência, não é o nosso estudo, mas é a ação de Deus por meio dele, por meio do Espírito, que conduz pessoas a Cristo Jesus. Isso também não quer dizer, meus irmãos, que nós não dependemos de recursos financeiros, e muito menos que nós não podemos utilizar os meios ou as formas que estão à nossa disposição para anunciar o Evangelho. Pelo contrário, devemos utilizar, porém temos que lembrar que não podemos perder de vista o reino espiritual e o caráter universal que esse reino tem debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. Isso se expressa, meus irmãos, de várias formas na nossa vida, e uma delas é no poder do Espírito que vidas são transformadas. As nossas armas das nossas lutas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e verso 5. Poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazer enganos e derrubar toda altivez contra o conhecimento de Deus. É debaixo desse poder da ação do Espírito
que nós então somos instrumentos do Senhor para conquistar corações, corações que são regados e transformados, não pela nossa habilidade, não pelo nosso conhecimento, mas tão somente pelo Espírito do Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem molda, é Ele que transforma, é o Espírito que aplica a verdade do Evangelho no nosso coração, no mais íntimo das pessoas, e leva elas a Cristo Jesus. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós, como crentes em Cristo Jesus, nós só podemos falar do nome de Cristo, sendo cheios do Espírito e comprometidos com o Evangelho. Se nós não termos uma vida de intimidade, de consagração, de total dependência, alicerçada dentro desse Evangelho, como que vidas serão edificadas, como que pessoas serão alcançadas, e como que nós, como igreja do Senhor, vamos dar testemunho ao redor de Jerusalém, que é a nossa Goiânia, e também ao redor aqui da nossa Judéia. Como que nós iremos fazer isso? Nós só agimos no poder do Espírito, porque é somente Ele quem transforma vidas, é somente Ele quem quebranta corações, é somente Ele que edifica a igreja, dá testemunho e nos conduz diante da presença do Senhor. Mas é também no poder do Espírito que o nosso alvo é definido. A missão começa aonde? Aonde nós estamos. A nossa responsabilidade é dar testemunho a partir de agora, daqui, de onde Deus também nos colocou. A vontade de Deus é que a igreja local, o povo dele, chamado e remido pelo Senhor, esteja envolvido na própria missão, esteja envolvido nessa obra missionária. E a visão da nossa igreja, dessa igreja local, da PIPG, não se limita, meus irmãos, a nós abrirmos congregações apenas aqui nos bairros de Goiânia, mas é alcançar a cidade, alcançar o Brasil e avançarmos até também os confins da terra. O nosso alvo é a partir de onde nós estamos, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, a partir daí alcançarmos os confins da terra. Levando o que? O Evangelho de Cristo Jesus, levando a palavra do Senhor, trazendo a mensagem do Senhor, enchendo toda a terra do conhecimento de Deus, e levando os corações à obediência em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. O nosso alvo não é restaurar um reino político. O nosso alvo não é restringir o Evangelho a um povo, a um lugar, como tinham os primeiros discípulos aqui no capítulo 1, verso 6 e o verso 7, quando vão indagar o Senhor: será esse o momento do estabelecimento final do reino? Mas não, o nosso compromisso é obedecer à ordem do Senhor, o nosso compromisso é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a obedecer tudo que o Senhor havia ordenado. Esse é o nosso papel, e é debaixo do poder do Espírito que o nosso alvo então é definido, o nosso alvo é conduzido, mas é também debaixo do poder do Espírito que a igreja avança simultaneamente. O nosso compromisso missionário é simultâneo e nunca sequencial e nem por etapas. Observe as expressões escolhidas por Jesus nesse texto de Atos capítulo 1 verso 8, como que isso é claro, tanto Jerusalém como Judéia, Samaria e até, tanto como em e até. Ou seja, é uma ação simultânea em todos os lugares. O envio missionário, meus irmãos, implica nessa simultaneidade de ação. Nós não evangelizamos Goiânia para depois alcançar o Brasil e só então o mundo. Nós fazemos tudo isso ao mesmo tempo. Nós pregamos aqui onde nós estamos, mas também nós investimos recursos e enviamos missionários aonde nós não estamos. Olha a importância, meus irmãos, de nós contribuirmos com generosidade, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas missionárias, das nossas ofertas voluntárias.
porque é por meio delas que nós sustentamos essa igreja, é por meio delas que o Evangelho avança, é por meio delas que a palavra de Deus está sendo proclamada. E quem investe no reino de Deus, testemunha desse cuidado fiel do Senhor constantemente. Então a nossa ação é uma ação simultânea. Nós não apenas queremos alcançar Goiânia, nós queremos alcançar ao redor o Brasil e também o mundo. É no poder do Espírito também, meus irmãos, que a igreja envia e apoia missionários. Olha que extraordinária a palavra de Deus. Em apenas uma geração, entre 40 a 50 anos, pelo poder do Espírito, o Evangelho partiu de Jerusalém, passou por toda a Judéia, Samaria, alcançando Roma, até os confins da terra, e chega até nós hoje. A missão é tanto local, casa, bairro e cidade, mas ela também é global. Todos nós, eu e você, somos missionários aonde Deus nos colocou. E aonde começa a nossa missão? Ela começa em casa, ali na nossa família. Ela se estende no nosso trabalho, ela passa pela rua e alcança outros lugares. Nós testemunhamos de Cristo aqui em Goiânia, a nossa Jerusalém, na região ao redor, como por exemplo Trindade, Aparecida de Goiânia, Edéia, Goianira, Hidrolândia. Essa também é a nossa Judéia, e em contextos adversos e estruturalmente distintos, como também Samaria, entre os próprios quilombolas na região do Pará em silêncio, como também aqui em Trindade entre os ciganos. A nossa missão avança, e ela avança de maneira não só aqui, mas alcançando e também nos chamando a viver. O Evangelho, irmãos, não se limita aqui ao púlpito, mas ele deve ser vivido e anunciado no cotidiano, é no nosso ordinário, é no nosso dia a dia, é em casa, é no trabalho, é nas relações pessoais, é em qualquer lugar que o Evangelho do Senhor tem que ser anunciado por mim e por você. Mas nós não somos capazes disso. Talvez você diga: pastor, mas eu nem sei como falar. Ainda bem que a palavra de Deus diz que é Ele quem nos dá poder e autoridade para isso. O que nós precisamos é apenas viver debaixo da dependência do Espírito, sermos instrumentos dele e anunciarmos a palavra de Deus dentro das nossas relações pessoais e por onde quer que nós formos. Mas nós temos uma última perspectiva, é também no poder do Espírito que a igreja testemunha com santidade, amor e serviço. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus não foi derramado para nos dar um status de espiritualidade, não foi nos dado para que a gente seja um povo diferente apenas, como alguns anunciam, mas a ação do Espírito foi dada à igreja para capacitá-la a cumprir a sua missão. A igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela dá testemunho visível de santidade, de amor e de serviço. Ela é diferente da sociedade, porque ela aponta para o seu Salvador e Senhor Cristo Jesus. As suas atitudes são permeadas pelo amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, e isso é revelado através do serviço, da sua atitude. Então o nosso objetivo é espalhar o reino espiritual de Cristo, e portanto real e visível dele, enchendo toda a terra desse conhecimento de Cristo, dessa palavra do Senhor, por meio de palavras e por meio de atitudes. É a palavra de Deus o aspecto prioritário da nossa missão. Nós anunciamos a palavra de Deus permeada, conduzida, capacitada, fortalecida, tão somente pelo Espírito Santo. Ainda mais numa época de degradação moral, ainda mais numa época de tantos problemas e pecados, a igreja que vive no poder do Espírito, ela é capaz de superar os obstáculos, ela é capaz de sempre ter uma resposta bíblica aos dilemas humanos, ela ora pela própria ação missionária, ela sustenta com fidelidade aqueles que pregam, aqueles que anunciam, aqueles que estão falando do Evangelho do Senhor. E ela roga, ela clama, ela pede ao Senhor para que envie mais trabalhadores.
para que mais pessoas sejam vocacionadas, mas para que mais pessoas se levantem, para que mais pessoas anunciem o Evangelho do Senhor. É tempo, irmãos, de nós assumirmos a nossa responsabilidade com seriedade. O nosso alvo é dar testemunho de Cristo, vendo vidas sendo transformadas no poder do Espírito Santo de Deus, através do Evangelho, a partir de corações que se rendem a Cristo, para que o comportamento deles não apenas revelem a atuância desse reino, o poder desse reino, mas também pessoas que tragam impacto à sociedade. O nosso compromisso é fazer discípulos de todas as nações, pela graça, mediante a fé. É por isso que nós renunciamos ao que nós temos e ao que nós somos, e entregamos a nossa vida ao Rei desse reino, amando os perdidos, com a finalidade única de glorificar e exaltar ao Senhor. Perceba, meus irmãos, que vida missionária não é apenas um programa da igreja. Vida missionária não é apenas um aspecto, é um estilo de vida. É encarnar a Cristo, é viver a Cristo diante das pessoas, é viver intencionalmente em missão, anunciando a palavra de Deus e fazermos tudo o que pudermos, para que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade, central na pessoa de Cristo, mas que também através do nosso testemunho e pela ação do Espírito, outras pessoas venham a crer e venham a obedecer o Evangelho do Senhor. Portanto, meus irmãos, Igreja do Senhor, a missão diante de nós é clara e inadiável. Nós não fomos chamados para uma fé estagnada, parada, morta, gelada, mas para uma fé que se move, que proclama Cristo com coragem, que discipula com intencionalidade e que vive debaixo do poder transformador do Espírito. A grande comissão não é uma sugestão para nós, é uma ordem. Ela começa agora, comigo e com você. Nós precisamos erguer os nossos olhos e ver que os campos já estão brancos e que nós precisamos atuar. A nossa proclamação tem que ser centrada na pessoa de Cristo. O nosso discipulado tem que formar pessoas integrais, vivendo inteiramente para a glória de Deus, capacitadas pelo Senhor, e que cada passo que a igreja dá e que ela é conduzida, ela tem que ser permeada na ação e tão somente no poder do Espírito que nos foi dado. Nós não podemos nos calar, não podemos parar. Já são 90 anos de história, a missão ainda continua, a missão é grande, mas maior é aquele que nos envia. Vamos, 90 anos se passaram, virão outros. O mundo precisa ouvir, ver e experimentar o Evangelho, que comece em nós, que comece hoje, que comece por você, que comece agora, não apenas evangelizando e sendo atuante na sua casa, no seu trabalho, mas na rua, alcançando Goiânia, Brasil e também o mundo.